Abrirem suas Bíblias no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a tua palavra mais uma vez está aberta. Rogo a ti, ó Deus, que sejas gracioso comigo, que me uses na exposição desta porção da tua palavra. Dá-me vigor, dá-me graça, vigor, sobretudo, ó Deus, espiritual, de modo que a tua palavra seja exposta e que o teu povo possa ser instruído, edificado por ela. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós somos muito voltados ou muito inclinados a quando as coisas estão boas na nossa vida, neste mundo, a estarmos ali muitas vezes, né? Não todas as vezes, mas alegres, contentes, satisfeitos, confiantes, quando todas as coisas vão bem na nossa vida neste mundo. Mas quando nós pensamos no fim da nossa vida, quando nós pensamos nas questões das debilidades do corpo, quando nós consideramos a morte, em geral, os homens não ficam muito felizes, confiantes e seguros assim não. Mas é interessante, irmãos, nós contemplarmos um servo de Deus no passado, quando as verdades do Senhor eram verdades, como sempre, mas não tão claras e descortinadas como as que nós conhecemos hoje com toda a revelação de Deus completa. Mas Ele nos ensinará que é possível nós sermos alegres, confiantes e seguros no Senhor, na vida e na morte. Na vida e na morte, nós podemos nos alegrar, descansar e sermos confiantes no nosso Senhor em meio à nossa própria vida e peregrinação neste mundo, e ainda que a morte venha a bater à nossa porta, como certamente haverá de acontecer. O salmista aqui, irmãos, no Salmo de número 16, ele vai contemplar essas realidades e ele vai ensinar a nós algo maravilhoso relacionado a isso. É interessante nós olharmos para este salmo que vai começar a apresentar também a nós uma perspectiva, um interesse, um desejo ardente de um servo do Senhor pela habitação celeste. Coisa que nós vimos no salmo anterior, salmo de número 15. Alguém que aspirava pela habitação celeste com o Senhor, estava certo de que se caminhasse segundo as verdades do Senhor, ele jamais seria abalado. Ele estaria na presença do seu Deus para todo sempre. O Salmo 16 vai falar acerca desta realidade também, mas de uma vida na presença do Senhor que será experimentada de modo mais natural através
da morte. Nós olhamos para o Salmo, entretanto, ele começa nos apresentando a realidade de que trata-se de um louvor a Deus que deve ser entoado e que foi expresso a Deus em um momento de alegria. Nós não sabemos com certeza o contexto preciso do Salmo, mas o texto nos diz, começando com as palavras hino de Davi, como já mencionei várias vezes. Esse título aqui, não o Santo de Deus, mas hino de Davi, é inspirado. Se você pegar a Bíblia hebraica, no primeiro versículo estará lá, hino de Davi. E a ideia de hino era algo que era entoado, celebrado, algo que era geralmente produzido e cantado em momentos de felicidade. É um salmo, então, que expressa a alegria do servo do Senhor. É um salmo que expressa a confiança do servo e santo do Senhor. É um salmo que vai expressar o coração de um homem que exulta em Deus na vida e na morte. O texto começa nos dizendo, verso 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Interessante essas palavras dele. Alguns dirão, olha, provavelmente o salmista ele não está passando aqui por momentos difíceis, mas ele está aqui clamando ao Senhor, porque ele está plenamente consciente, ainda que não esteja no momento passando por dias difíceis, mas ele entende que ele só pode ser guardado, ou que só há um que pode guardar, preservando então a sua vida. E ele entende que é o próprio Senhor. Estando ele no momento de dificuldade, ou estando ele no momento de tranquilidade, mas clamando ao Senhor, para que o Senhor o guarde, o ponto é, irmãos, que ele clama a Deus. A ideia de guardar, Davi estava plenamente acostumado e consciente. Ele era alguém que sabia o que era guardar. Ele foi um pastor de ovelhas. Ele guardou ovelhas. Ele protegeu ovelhas, a fim de preservar a vida. E ele, como um rei, tinha valentes, homens poderosos, fortes na batalha, que também estariam prontos para guardar a própria vida deste homem. Contudo, irmãos, ele vai nos mostrar que ele sabe que somente um é que pode guardar de fato a sua própria vida. Por essa razão, ele clama ao Senhor. Por essa razão, ele ora a Deus, dizendo, guarda-me, ó Deus. Por quê? Porque em ti me refugio. Ele diz, olha, Senhor, guarda-me em ti, preserva a minha vida, porque, Senhor, eu estou plenamente convicto de que o Senhor é o único refúgio para mim, que o Senhor é o único abrigo que eu tenho, abrigo seguro, uma rocha na qual eu possa não somente me firmar, mas uma rocha na qual eu possa entrar e estar então abrigado do mal. Porque nós só pedimos para sermos guardados quando estamos certos da iminência de um perigo à nossa frente. Quando pedimos para que o Senhor nos guarde, é porque nós estamos conscientes de que o mal pode vir sobre nós. E quando nós pedimos e dizemos que o Senhor é nosso refúgio, é porque nós consideramos a realidade de que o problema, o mal, as adversidades, a inimizade pode se levantar de fato contra nós. E como nós sabemos, os salmos do primeiro livro dos salmos, apresentam muito este conflito do santo servo de Deus contra os seus inimigos. O conflito estabelecido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, da realidade da inimizade entre a semente da mulher e a descendência da serpente. Aqueles que são de Deus e aqueles que são filhos de Satanás. Uma inimizade que perdura desde aquele princípio até os dias de hoje e não era diferente nos dias de Davi. Então aqui, irmãos, nós já primeiramente aprendemos a realidade de que nós devemos entender que o Senhor Deus é aquele que nos guarda e nós, semelhantemente a Davi, devemos voltar nossos olhos e nossas orações a Ele. O que é que você faz
no dia em que o problema ou o mal bate à sua porta. Ou quando você está consciente da realidade de que um problema pode vir deste mundo mal, irmãos. Estamos conscientes. Os problemas, os males, as inimizades virão sobre nós. Mas o que é que você faz? Muitos, lamentavelmente, vão procurar outros meios. Muitos, lamentavelmente, vão orar para outras entidades, como os papistas oram para Maria. Aqueles envolvidos com outras falsas religiões farão orações clamando aos seus deuses. Mas Davi, irmãos, ele clama ao Senhor Deus Elohim. Ele clama ao Senhor Deus, aquele que é o Criador. Aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele apresenta a sua petição como alguém que está plenamente persuadido de que não é capaz de absolutamente nada e que é absolutamente dependente de Deus. É exatamente isto que a oração nos ensina. A oração, ou quando oramos ao Senhor, dizemos: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim mesmo. Eu não dependo dos meus recursos. Ainda que eu tenha uma frota imensa de homens poderosos para me guardar. Ainda que eu tenha um teto para me abrigar. Ainda que eu tenha muros que me cerquem. Ainda que eu tenha toda uma estrutura que possa me trazer algum tipo de proteção, nós entenderemos que, em última instância, como principal que nos guarda é Deus. E não confiaremos nestas coisas, sabendo que somente Deus é o nosso guardador. Então, ao invés de olharmos para o que temos, imaginando que tais coisas serão aquilo que nos guardarão, volte os seus olhos ao seu Deus e suplica a Ele. Volte os seus olhos ao teu Senhor e ore. Do contrário, se você é alguém que, no meio da adversidade ou neste mundo mal, não clama ao Senhor, você é alguém que imagina que é autossuficiente e independente. E isto é uma grande mentira de Satanás. Nenhum de nós é autossuficiente. Nenhum de nós é independente. Se o próprio Cristo, sendo Ele Deus tal qual o Pai, viveu numa vida de dependência a Deus, o Pai, e oração, suplicando a Ele, até mesmo nos momentos mais angustiantes da sua vida, como poderemos nós agir de modo diferente? Então, no dia em que você estiver passando ou estiver para experimentar algum mal que você está consciente que haverá de experimentar neste mundo, clame ao Senhor. Guarda-me, ó Deus, protege-me, ó Senhor, preserva a minha vida. E você também é chamado a entender que este que te guarda deve ser aquele que também deve ser o seu refúgio. Você deve se esconder nele. Ele é o seu abrigo seguro no dia da calamidade. O Salmo de número 46 reflete essa realidade de modo muito grandioso para nós, falando sobre aquele que é o Senhor, que é o refúgio. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua ira os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor não é somente o refúgio de Davi. O Senhor é o refúgio do seu povo. O Senhor é o refúgio
da sua igreja. Nós podemos, então, com alegria, viver esta vida confiando neste Senhor, que é o nosso guardador e é o nosso refúgio. Mas nota o que ele diz mais. Ele vai dizer no verso seguinte: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Perceba aqui o que ele vai nos ensinar, irmãos. Ele vai dizer, como que conversando com a sua própria alma, digo ao Senhor. E ele vai então dizer, tu és o meu Senhor. É interessante nós percebermos o modo experiencial que esses homens lidavam na sua relação com o Senhor. Ele vai se dirigir ao Senhor dizendo aqui, digo ao Senhor Deus Javé. Mais uma vez, irmãos, o Deus do pacto, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus infinito, o Deus autoexistente, o Deus independente, o Deus autossuficiente, o Deus que o ama. Ele vai dizer ao Senhor, e ele diz, digo ao Senhor Deus do pacto, aquele com quem eu me relaciono de um modo muito especial e singular, tu és o meu Senhor. Digo a Javé, tu és o meu Adonai, que é justamente a palavra traduzida por Senhor, quando ele diz, tu és o meu Senhor, que aponta para a realidade deste Senhor como aquele que é o soberano Deus, aquele que é o soberano Criador e dono, possuidor de todas as coisas. Aquele também que é o que contempla o mundo, julga o mundo e tudo o que no mundo há, como aquele que é o possuidor de todas as coisas. Mas percebe, irmãos, nós não somente somos do Senhor. Ele é o nosso Senhor e nós podemos dizer isto com toda a convicção do nosso próprio coração, do íntimo da nossa própria alma. Ele não era, irmãos, somente o Deus e o Senhor de Davi. Este Senhor soberano deve ser considerado por ti como teu Senhor pessoal. Como aquele com quem você se apega, aquele com quem você está num apego e num relacionamento verdadeiramente íntimo. Porque Ele é o teu Senhor. E uma vez que Ele é este Senhor soberano, possuidor de tudo, e que é meu, como o salmista diz, tu és o meu Senhor. Aquele que também governava a vida dele, ele pode então declarar com toda alegria e confiança durante a sua vida, outro bem não possuo senão a ti somente. Ele é o meu Senhor. E uma vez que eu tenho o Senhor, outro bem eu não possuo senão o Senhor somente. O que ele quer dizer com isso? Há várias formas de interpretar, irmãos. A que me parece a mais simples é que ele está dizendo, olha, eu possuo muitas coisas. Eu possuo muitos bens. Davi era rico, irmãos. Ele possuía muitas riquezas. Mas ele vai dizer, outro bem eu não possuo senão o Senhor. O Senhor é a sua possessão. O Senhor era dele. Ele era aquele em quem ele considerava como o bem mais precioso que ele tinha neste mundo. Mas como assim? Tantas riquezas, Davi? Não, mas o Senhor, Ele é de fato aquilo que eu tenho. Tudo para ele era considerado como nada diante daquele que ele possuía, que era o Senhor. Então percebe, irmãos, que alegria, que satisfação, que confiança, que contentamento deste homem com o próprio Deus. Diferente, irmãos, dos ímpios, que consideram tudo o que possuem como o bem mais precioso deles. E não consideram Deus como nada, ou consideram Deus apenas como um extintor de incêndio. Quando as coisas estão tudo bem na vida, eles não se importam com Deus. Mas quando então aquilo que eles mais amam, o maior bem para eles, de alguma forma é tirado deles ou é ameaçado,
eles correm para Deus como extintor de incêndio para apagar ali as suas angústias e problemas. E então, quando tudo passa, o Senhor é colocado lá de novo. Ele não tem Deus como o seu maior bem. E nós podemos, irmãos, ser inclinados e tentados a isto. Não tendo o Senhor como o nosso Senhor, não o teremos também como o bem mais precioso para nós. E consideraremos o que possuímos, as nossas riquezas, os nossos bens, a nossa casa, o nosso lar, os nossos recursos materiais como o bem mais precioso. E se Deus não estiver comigo, eu desconsiderarei, não me importarei se eu tiver tudo o que eu tenho. E vai ser revelado que aquilo que você tem como mais precioso, como algo que você realmente considera como muito precioso, quando aquilo é tirado de você. É como se o seu chão saísse dos seus pés. O desespero toma conta da sua própria alma. E então você se vê realmente angustiado, porque aquilo que você considera como algo mais valioso foi tirado de ti. Mas, veja, irmãos, nada que nós temos que vem das mãos do nosso Deus pode ser considerado por nós como algo mais importante do que o nosso Senhor. Você tem algo mais importante do que o teu Deus? Crianças, o que é mais importante para você? As coisas que você tem? As coisas que você desfruta nesta vida, na sua casa, na sua família, o que é mais precioso para você? Você deve entender, criança, que o que há de mais precioso para você neste mundo é o Senhor. Se você não tem o Senhor, você não tem absolutamente nada. E essa mesma lição deve servir para nós, irmãos. Você pode ter tudo neste mundo, mas se você não tem o Senhor, você é o mais miserável dos homens. Davi considerava a realidade do Senhor como aquilo que ele mais tinha prazer, aquilo que ele mais se alegrava, se deleitava, era o seu contentamento. E perceba então, irmãos, aqueles que têm o Senhor como seu guardador, aqueles que têm o Senhor como seu refúgio, aqueles que têm o Senhor como a sua possessão, como o seu bem mais precioso, certamente são aqueles que amam de coração e verdadeiramente este Senhor. Amam não somente o Senhor, mas amam também aquilo que o próprio Senhor ama. Uma vez então que ele confia nesse Deus e tem como seu Senhor e ama este Senhor, ele vai amar a igreja do Senhor, o povo de Deus. Por que razão? Porque o Senhor ama o seu povo. É a menina dos seus olhos. Ele tem ciúme da sua igreja. É objeto do seu amor, evidenciado na obra da redenção, evidenciado na obra dele, quando ele redime os homens do cativeiro egípcio, o seu povo, mostrando o seu amor para o seu povo, a sua indignação contra os homens ímpios, e isso fica evidente na bendita obra do nosso comum e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu para a nossa salvação, morrendo pelo povo do Senhor, como a expressão inequívoca do amor de Deus pela sua igreja. A sua igreja que é alvo do seu amor eterno. O nosso Deus nos amou com amor eterno, a ponto de entregar o seu próprio Filho. Ele então, irmãos, ama a sua igreja e isso fica claro na obra de Cristo. E estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque o salmista, uma vez que ele ama o Senhor e ama o que o Senhor ama, ele necessariamente ama a sua igreja, ama estar com o seu povo. Ele nos diz isso, o verso 3º. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quanto aos santos. Veja, ele não está falando sobre santos nos céus, necessariamente ou somente. Ele está falando sobre a igreja do Senhor. Esses são os santos. Isso é uma linguagem encontrada no Antigo Testamento. Quando nós temos o Senhor tem o seu povo como um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus.
Estas palavras são pelo próprio apóstolo Pedro na sua epístola, mas são santos porque foram também redimidos por Cristo e santificados pelo seu Santo Espírito. E até mesmo uma igreja como Corinto, cheia de pecados, falhas, tropeços, os mais diversos, são chamados de santos. Santos, os santificados, chamados para serem continuamente santos. A igreja do Senhor. Então estes são os santos de Deus. Nós somos os santos do Senhor. Nós somos aqueles que foram separados por Deus para sermos um povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como nos ensina o próprio apóstolo Paulo. Mas veja, irmãos, ele vai dizer, quanto aos santos que há na terra, aqueles que vivem então ainda neste mundo, aqueles que, como naqueles dias e nos nossos, militam nessa igreja militante. Ele vai dizer, são estes. São eles os notáveis. São eles os respeitáveis. São eles aqueles dignos de toda a admiração. São eles os mais importantes na terra, entre os homens. E ele vai dizer, nos quais, referindo-se a este povo, aos santos, tenho todo o meu prazer. Tenho todo o meu deleite. Tenho toda a minha alegria. Percebe, irmãos, como este homem, servo do Senhor, ele valoriza a igreja, o povo de Cristo, o povo que fora salvo por Cristo, porque a igreja de Cristo, de fato, ela é valiosa porque ela fora alcançada pelo sangue deste Redentor. Foi ele que derramou o seu sangue, como diz o próprio Lucas, lá em Atos, capítulo 20, verso de número 28. Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Se Deus ama a sua igreja, se Cristo ama o seu povo, nós devemos amar também. E a pergunta, então, que fica para você é a seguinte: você ama a igreja de Cristo? Você ama o povo de Deus? Você ama estar em comunhão com aqueles que são os notáveis? Você tem prazer de estar com os teus irmãos em Cristo que com você peregrinam para a glória celestial? Ou você tem mais prazer nos homens deste mundo que vivem sem esperança e sem Deus no mundo? Se você ama estar mais em outro lugar do que neste, se você tem interesse na companhia dos homens ímpios mais do que na companhia daqueles que são servos do Senhor, você deve então se arrepender disto. Porque você não está com o seu coração alinhado com a vontade e o coração do nosso Deus. O seu coração não está alinhado com o coração de Cristo. Se você de fato é um homem, uma mulher piedosos, se você ama de fato a igreja de Cristo, você não vai considerar absolutamente nada neste mundo como mais valioso do que estar aqui. Sobretudo neste dia, irmãos. Este é o dia do Senhor. O dia separado pelo nosso Deus, para estarmos na sua casa. E é o dia, então, que nós mostramos o nosso amor e a nossa obediência ao nosso Senhor. Porque nós aqui, então, estamos em comunhão com a igreja de Deus e unidos a toda a igreja de Cristo, espalhada em todo o mundo, que louva ao Senhor neste dia. Então, nosso coração deveria aspirar, mais do que por qualquer outra coisa neste dia, ao levantarmos de nossas camas, deveríamos desejar estar aqui. Não somente porque estaremos unidos como igreja, como povo do Senhor, mas também porque estaremos aqui junto uns aos outros, desfrutando dessa bendita comunhão dos santos que o nosso Senhor nos dá a graça de desfrutarmos nesta vida.
comunhão esta bendita, que não somente nos supre materialmente de coisas que precisamos, mas, sobretudo, de bênçãos espirituais que desfrutamos na comunhão minha com você, de você comigo, de uns com os outros aqui. Você tem prazer e alegria em estar com os teus irmãos em Cristo? Você gosta de estar aqui junto ao teu povo? Vocês gostam, crianças de estarem aqui junto aos seus outros irmãozinhos aqui? Junto aos seus pais? Junto àqueles que foram salvos por Cristo? Vocês devem amar estar na casa do Senhor junto aos crentes. É aqui, junto aos nossos irmãos e irmãs, que nós crescemos, que nós exercitamos os nossos dons, que nós exercitamos as nossas graças, que somos agraciados pelos outros. Se você quer crescer, una-se ao povo do Senhor na sua casa. Se você quer cair no estado triste de pecado, viva longe da igreja do Senhor e do povo de Deus. Você vai estar traçando o caminho para a sua própria miséria. Mas se você ama a Deus, você nunca jamais fará isto. Você vai amar e terá um prazer em estar com o povo do Senhor. Vasculhe o seu coração e veja se você, de fato, tem essa alegria. Mas é interessante vermos que ele não vai se satisfazer em falar sobre o prazer e alegria que devemos ter na igreja de Cristo e também com aqueles que estão na igreja de Cristo. Mas ele vai fazer um contraste aqui. Ele vai fazer um contraste entre aqueles que estão envolvidos com a verdadeira religião e aqueles que abandonaram a Deus, trocando-o por falsos deuses. Verso 4 nos diz: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O que é que ele vai querer nos apresentar aqui, irmãos? Ele vai mostrar a nós a miséria da realidade da vida daqueles que andam sem Deus neste mundo. Porque ele então vai nos dizer assim: muitas serão as penas, muitos serão os sofrimentos, muitas serão as punições, nesta vida com juízos temporais e na vindoura com a pena eterna sobre quem? Dos que trocam o Senhor. Daqueles que fazem então um acordo para estarem associados não com o Senhor, mas como em um acordo de casamento, associados com falsos deuses. São aqueles, então, apresentados aqui, que abandonam o Senhor Deus, Javé, pelos ídolos deste mundo. O que eles haverão, então, de experimentar? Algo absolutamente diferente do que experimentarão aqueles que se alegram no Senhor nesta vida e na morte. Experimentarão punição eterna. Este será o fim destes homens que rejeitam a Deus. Ele vai dizer que eles não somente experimentam esta realidade de estarem longe do Senhor e estarão eternamente, se permanecerem nos seus pecados, mas ele vai dizer: não oferecerei as suas libações de sangue. Ele diz: olha, eu não vou me envolver neste tipo de adoração idólatra, nesses que tentam, de alguma forma, comprar, através das libações de sangue, a obediência dos seus falsos deuses. Nem vou me envolver no tipo de serviço que eles prestam aos seus falsos deuses. E para deixar muito claro a aversão dele pela idolatria e pelos ídolos, ele vai dizer: e os meus lábios não pronunciarão o seu nome, ou o nome dos falsos deuses. E está querendo dizer aqui, irmãos, eu não terei nenhum tipo de associação com a falsa religião. Eu não quero, de modo algum, ser associado o mínimo possível com a falsa adoração, com os falsos ídolos, com a falsa religião.
ele está agarrado, ele está apegado ao Senhor. E aqui, irmão, nos é revelada a fidelidade deste homem ao Senhor, porque ele não vai adorar falsos deuses, ele adora no meio do povo do Senhor ao único Deus vivo e verdadeiro. E ele é alguém que de forma alguma vai permitir que a sua alma, que o seu coração seja inclinado a adorar ou a servir a algo que não seja o único Deus vivo e verdadeiro. E talvez você então pense assim, ufa, estou livre disso. Não adoro falsos deuses, não tenho falsos ídolos. Eu amo o Senhor, amo a sua igreja, amo o seu povo, eu confio unicamente nele. Ele é o meu Deus. Mas, irmãos, nós estamos conscientes também do que o nosso coração produz continuamente. Como disse João Calvino, o nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. Você pode ter, talvez, um testemunho externo, palavras externas declaradas, de que ama o Senhor, que ama o seu povo. Mas se você não confia em Deus, mas confia em outras coisas neste mundo, aí está o seu ídolo. Em que você tem depositado a sua confiança? Este é o seu ídolo. Em quem você tem depositado a sua segurança? Este é o seu ídolo. A quem você dedica tempo nesta vida, mais do que qualquer outra coisa, ali está o seu ídolo. Se você tem algo neste mundo que você imagina que não pode viver sem isso, se não for Deus, aí está o teu próprio ídolo. E esses ídolos, eles exigem de nós obediência e sacrifício. Exigem de nós obediência restrita a eles. E exige de nós sacrifício. Nós sacrificaremos o que temos, sacrificaremos o que possuímos, sacrificaremos a nossa comunhão e relação com Deus para satisfazer aqueles que são os nossos falsos deuses. Não imagine, irmão, que você não pode acabar flertando com a falsa adoração, aquilo que não é Deus. Mas também, irmãos, devemos entender e devemos estar sempre também conscientes que nunca jamais podemos deliberadamente nos associar com aquilo que é um culto falso, que não é prestado a Deus na falsa religião. Rejeitemos tais coisas. Tenhamos, como nos ensinou o salmista no Salmo 15, nesta manhã, consideremos não somente os ímpios, mas a sua falsa adoração como desprezível, como abominável ao nosso Senhor. E isso vai mostrar o seu zelo por Deus, o seu amor pela sua igreja e também pelo seu povo. Ele diz, eu não me associarei com tais coisas, nem o seu nome eu vou pronunciar. De modo nenhum pronunciar o nome dos falsos deuses. E até na nossa caminhada e jargões populares por aí, muitos até mencionam, né, os nomes daquilo que é considerado por muitos como um deus ou falsos deuses, nos jargões evangélicos, mas na realidade de incorporação papista, né? Como quando muitas vezes nós, em meio a algum tipo de angústia, de calamidade, de assombro, de medo, de ser pego desprevenido, então muitos dizem assim, Ave Maria. Já ouviu alguém dizendo assim? Ave Maria. Não é? Aí, peraí, como assim? Mas tu não é crente, cara? Mas é algo que está entranhado, parece, na cultura popular das pessoas, fazer menção a algo que ele não crê, mas é algo tão entranhado na cultura popular, de uma falsa religião, que no momento, então, de um susto, de pego de surpresa, então, lançamos expressões ao alto, mencionando o nome de alguém que para nós, segundo a Escritura, era uma santa serva do Senhor, mas para muitos trata-se de um ídolo e de um falso Deus para muitos. Nós devemos, irmãos, de fato, ter cuidado para que não nos associemos de modo algum com aquilo que é falso.
Ele tem prazer, alegria e contentamento com o povo e com a verdadeira religião. Aqui está sendo revelado para nós a confiança e a alegria de alguém nesta vida. Mas ele continua nos dizendo. Verso 5, ele diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. É interessante. Mais uma vez, ele se dirige ao Senhor Deus e Yahvé. E ele vai dizer, o Senhor é a porção da minha herança. E aqui ele está pensando naquilo que fora experimentado pelos levitas. A tribo de Levi, entre as tribos, foi aquela que ficou sem uma porção de terra separada e delimitada para ela, como aqueles outros demais das outras tribos. Eles deveriam então ser assistidos, socorridos e supridos pelos outros, que possuíam bênçãos então, muitas e variadas, de uma terra na terra prometida do nosso Senhor. Ele vai então se utilizar desta ideia da porção, pensando nos levitas, mas que coisa maravilhosa é o que ele faz aqui. Porque ele vai pensar nesta porção, e o que é que ficou como porção para os levitas? Aquilo que ficou de porção para eles foi o quê? O Senhor. O Senhor é a porção dos levitas. O Senhor é a possessão dos levitas. Eles teriam o Senhor por sua possessão e porção. Então ele vai dizer, olha, ele vai falar, o Senhor é a minha herança. É o próprio Deus que é a herança dele. E ele vai dizer ainda mais, e o meu cálice. Que ideia é essa de cálice? Ele está pensando aqui no cálice de vinho. A ideia do cálice da ira do Senhor, que haveria de cair, ou haverá de cair sobre os homens maus, que Cristo até mesmo diz, aparta ou afasta de mim este cálice. É a ideia do cálice da ira de Deus que haveria de cair sobre ele. Mas a Bíblia vai falar sobre o cálice de vinho que alegra o coração do homem. Ele está dizendo que o Senhor, ele é a porção que ele possui, mas não somente isso, o Senhor é a sua alegria. O Senhor é aquele que é o seu prazer. Mas ele vai dizer mais ainda. Tu és o arrimo da minha sorte. E a ideia de arrimo da minha sorte é como que o Senhor é aquele que estabeleceu os marcos e o Senhor é o limite da sua porção. E também de que o Senhor é aquele que assegura a sua herança, a sua bênção. Sobre o que, então, ele está querendo falar aqui, irmãos? Ele está querendo dizer que é do Senhor e no Senhor que ele recebe todos os bens mais preciosos que ele pode ter neste mundo. Por essa razão, ele vai se utilizar de porção, cálice, arrimo. É do Senhor e no Senhor que eu tenho o bem mais precioso. E ele então termina, inclusive, dizendo assim, caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. E então, quando ele vai falar, aqui caem-me as divisas em lugares amenos, ele está pensando, mais uma vez, na ideia do Senhor separando as porções de terra para as tribos. Ele vai então, somando a ideia da porção dita anteriormente, ele vai dizer, eu caí em divisas, numa porção, num lote, por assim dizer, que é ameno. E não é ameno como se fosse algo de pouco valor, mas é algo aprazível, algo maravilhoso, uma porção, um lote excelente. Foi onde caiu a minha sorte, o meu destino, a minha própria vida. Ele então diz, é muito linda a minha herança. Qual é a herança dele, irmãos? A herança dele é a mesma herança dos levitas. É o Senhor. Ele vai dizer, é muito lindo
o meu Senhor. É muito lindo ter o Senhor como a minha maior possessão, como a minha herança, como o meu deleite, como o meu prazer, como o maior bem que eu posso ter nesta vida. Por essa razão, irmãos, ele não pode não ser alegre, ele não pode não ser confiante, ele não pode não ser contente, porque ele possui tudo. E esse tudo é o próprio Deus, em quem ele se deleita e que é a sua própria porção. Ah, irmãos, como precisamos aprender com o salmista. Nós devemos entender que é o Senhor, é do Senhor que nós recebemos os maiores benefícios neste mundo e desfrutamos das coisas mais diversas vêm de suas mãos. Mas nós devemos nos contentar e nos satisfazer, sobretudo, com o Senhor, que é a nossa herança. Mais uma vez, voltando àquela ideia, irmãos. Se temos o Senhor, nós temos tudo aquilo que nós realmente precisamos. Ele está alegre, irmãos. Isso aqui fala muito sobre o contentamento no coração desse servo do Senhor. Como o próprio apóstolo Paulo nos ensina a ser contente, e contente em quem? Contente no Senhor. Não importam as circunstâncias que estejam ao nosso lado, boas ou ruins, adversas ou não, mas se nós temos o Senhor, nós temos o maior bem, o bem mais precioso, que podemos experimentar nesta vida e como veremos também na vindoura. E a herança que nós temos é esta: graças à obra de Cristo. Nós somos então hoje, graças à obra dele, de Deus, nós somos. E Deus também é nosso. O que você mais quer então neste mundo? O que você mais precisa então neste mundo se você tem o Senhor? Se você tem recebido do Senhor tudo aquilo que você realmente precisa para suprir a tua alma nesta vida e também na vindoura. Você, quando se perturba com as coisas deste mundo, quando você considera as coisas deste mundo como se fossem o seu bem mais precioso, e você desconsidera a sua maior herança, é como se você dissesse que a sua herança, ela não é linda. Ela é desprezível. Não precisa receber tanto crédito assim, não. É algo com quem eu não preciso ou não devo de modo algum me satisfazer ou me contentar. Não, irmãos. Se agirmos assim, estaremos pecando contra o nosso Deus. Nós devemos estar plenamente felizes, exultando de alegria por termos o nosso Senhor sempre ao nosso lado. E é isso que vai ficar evidente na vida dele. Nesta vida, ele vai ter de fato o Senhor junto a ele. E veja, o Senhor que é a sua herança, é aquele que está com ele, aconselhando. Ele diz isso no verso 7. Bendigo o Senhor, que é a sua herança, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele louva, ele bendiz o Senhor Deus e Yahvé que o aconselha. Veja, ele é alguém que não fica sem orientação neste mundo. Ele recebe a orientação da parte do próprio Senhor. E ele vai nos dizer, pois até durante a noite o meu coração me ensina. É da parte de Deus que ele recebe esse ensino. Durante as horas da noite. É durante a noite que ele recebe a exortação do Senhor. É durante a noite que ele é disciplinado, tratado, corrigido pelo próprio Senhor. Do Deus, irmãos, que fala conosco. Do Espírito de Deus que nos orienta. Do Senhor que procura então corrigir os passos dos seus servos neste mundo, estando Ele junto a nós, nos orientando. E nós desfrutamos disto, irmãos.
da orientação que nós temos daquele que é a nossa herança, o nosso próprio Senhor. E isso, obviamente, irmãos, não se dá através de sonhos, visões, como aconteciam no passado na antiga dispensação. Nós recebemos o ensino do nosso Deus de modo especial e, sobretudo, através da sua própria palavra. E somos exortados, tratados, disciplinados, corrigidos pelo Senhor, quando o Senhor, em nossa própria consciência, fala conosco. Isso acontece muitas vezes, sobretudo à noite, quando deitamos a nossa cabeça sobre o travesseiro. Então começamos a pensar em tantas coisas. A nossa própria consciência começa a tratar muitas de nossas faltas. E quando essa consciência é uma consciência regida e governada pela Escritura, e ali nós estamos então sendo ensinados por Deus, tratados, exortados, corrigidos pelo nosso Senhor. Mas o principal meio, irmãos, é a sua palavra. De um Deus que não nos deixa, de modo nenhum, caminharmos segundo aquilo que é fruto da nossa própria imaginação. Veja que herança bendita. Veja como é linda esta herança e como é lindo podermos ter o nosso Senhor sempre nos orientando. Ele faz isso, irmãos, através destes meios que mencionei. Mas a partir do momento que você abre a palavra, você lê a palavra do Senhor, você está sendo orientado e ensinado pelo teu Deus. Quando você abre a palavra do Senhor e não somente lê, mas medita nas palavras do Senhor, você está sendo orientado e ensinado por este Deus. No momento em que homens, servos do Senhor, se levantam para orientar, exortar, consolar, encorajar você, você está sendo orientado e ensinado pelo Senhor. Quando o seu marido, ele vai então pastorear o seu coração, nas horas da noite, é Ele, o próprio Senhor, através da palavra, que está ensinando o meu e o teu coração. É o nosso Senhor quem continuamente faz isso. Por essa razão, podemos nos alegrar, podemos estar confiantes e contentes com o Senhor nesta vida. Não somente porque Ele nos ensina, mas também porque Ele está conosco. É isso que Ele nos diz. Verso 8, o Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele vai falar então agora sobre o fato de que o Senhor está juntinho dele. O Senhor, Deus Yahvé, é aquele que está sempre diante dos seus próprios olhos. E uma vez que Ele está à sua direita, numa posição, então, de segurança, pronto, então, para proteger, ele pode, então, compreender que, de modo algum, ele será abalado neste mundo. De que, de modo nenhum, ele perderá a sua herança. A herança que é o próprio Senhor e a herança que é a habitação eterna com o Senhor, porque ele tem Deus junto a ele. E nós podemos, irmãos, do mesmo modo, nutrir a mesma esperança e alegria no nosso próprio íntimo. Porque nós temos o Senhor junto a nós. E o Senhor Jesus Cristo junto a nós também, que prometeu estar conosco o tempo inteiro. Que disse que nunca, jamais haveria de nos desamparar. E a promessa dele, irmãos, nos diz lá o Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, no último verso, quando a palavra do Senhor nos diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, meus irmãos, que maravilha é ter o nosso Deus junto a nós, Cristo junto a nós, à nossa direita, e assim nós nunca jamais seremos abalados. Toda esta realidade, irmãos, da presença de Deus com Ele e da confiança em Deus em vários aspectos, é algo que faz com que esse salmista se alegre e esteja contente em Deus nesta vida. Mas ele não é apenas alegre, satisfeito, confiante e contente com Deus na vida.
ele é também na morte. E é isso que nós vemos a partir do versículo 9. Ele diz assim: alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Ele vai dizer, olha, o meu coração se alegra. Está falando sobre o íntimo dele. O meu espírito exulta, trazendo a mesma ideia de pular, de alegria no seu íntimo. Porque ele pula da alegria, porque ele tem o seu espírito exultando de felicidade. Ele se alegra no Senhor, porque ele confia no Senhor. Até mesmo a morte, que é um assombro para muitos, não o assombrará. E é interessante ele reconhecer o fato da morte na sua vida. No início ele disse, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Mas aqui ele vai dizer assim, irmãos, até o meu corpo repousará seguro. E acrescenta verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Como é que alguém pode experimentar alegria, satisfação, confiança, contentamento na morte? Porque ele confia naquele que é o seu Deus e é a sua própria herança. E ele sabe, irmãos, eu repito, que ele haverá de morrer, o seu corpo haverá de repousar, o seu corpo haverá de ser lançado na sepultura. Ele já contempla a sua morte no futuro. Nós podemos nos alegrar com muitas coisas neste mundo, mas você se alegra com o dia da sua morte quando você pensa nela? Você exulta de alegria? Vou morrer um dia. Que felicidade! Já aconteceu isso com você? Eu digo a você, eu nunca na minha vida experimentei isto. Eu nunca acordei pensando no dia da minha morte e dizendo assim, ai, que alegria o dia eu vou morrer. Que maravilha. Que maravilha. Difícil demais. Nós contemplarmos isto e então acordarmos da nossa cama, levantando-nos, ou ao deitarmos-nos na nossa cama e então ali, como se estivéssemos mortos. E então passamos a refletir no momento que nós dormimos acerca da morte, e então, será que isso faz o teu coração exultar? Meus irmãos, como é difícil. Experimentar essa alegria plenamente, exultando de coração. Podemos experimentar muitas vezes em parte, irmãos. Eu posso falar isso por minha própria experiência, em parte. Uma alegria de pensar no dia da minha morte, o dia que eu estarei com o meu Senhor. Mas esse homem aqui, ele se alegra plenamente. Não é da boca para fora. Como muitas vezes nós falamos. Eu me alegro com o dia da minha morte. Nutro com grande expectativa o dia que encontrarei o meu Senhor. Mas só o refletir em perdermos a nossa vida, ou quando começamos a refletir sobre o modo que nós perderemos a nossa vida, como isso traz angústia para nós muitas vezes. Não é assim com você? Me conte seu testemunho depois, se não é assim. Mas esse servo de Deus, ele exulta, ele se alegra, porque ele sabe que na vida e na morte, ele pertence ao Senhor. Na vida e na morte, ele pertence a Deus. Na vida e na morte, o seu corpo, ele vai estar seguro, aguardando com grande expectativa o grande e glorioso dia da redenção, o grande e glorioso dia da ressurreição. Ele acrescenta ainda mais. Mas aqui nós começaremos a perceber que parece que ele não está falando sobre algo que o seu corpo não experimentará. Porque ele diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Como assim? Ele vai ser sepultado. E ele diz que não, o Senhor não deixará a alma dele na morte, tudo bem, o Senhor não deixará a sua alma no estado como que dormindo na morte de forma nenhuma, mas
Quando ele diz, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o Senhor não vai deixar que o meu corpo apodreça. Então você começa a olhar para essa realidade e pensar, mas como assim? Alguns dias depois que morremos, o nosso corpo começa a apodrecer. E Davi abre a boca para nos dizer que o Senhor não deixará que o seu santo veja ou tenha o seu corpo sendo decomposto. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber que o salmista ele está falando sobre algo que extrapola a realidade da sua própria vida. Algo que extrapola a sua própria realidade. Ele diz, então, irmãos, para nós, que alguém, na realidade não ele, não veria corrupção, porque ele viu corrupção. A palavra do nosso Senhor nos diz isto, irmãos. A Escritura nos mostra essa realidade. Sobre quem Davi está falando aqui? O texto nos mostra Atos capítulo 2, texto que lemos hoje. Sermão de Pedro. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 25. Vou ler a partir do verso 22. Diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Ele está falando sobre quem? Ele está falando sobre Cristo. Verso 25. Porque a respeito dele, de quem? De Cristo, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Citando o Salmo 16. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Ele não estava falando sobre ele mesmo, irmãos. Olha o que diz o restante do texto, verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O corpo de Davi viu corrupção. Mas, irmãos, o texto, como ele nos ensina aqui, Pedro, como Paulo em Atos capítulo 13, vai nos ensinar e também em Romanos, está falando sobre aquele que é o glorioso Santo de Deus, está falando sobre o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu corpo não viu corrupção. A promessa, a profecia do salmista se cumpriu. Nós sabemos, Cristo morreu. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, antes que o seu corpo entrasse em apodrecimento, ele ressuscitou de entre os mortos. A morte não foi vitoriosa sobre ele. O seu corpo não apodrece. Ele ressuscita glorioso no seu grande dia. Num domingo como este, em toda a sua perfeição e majestade, sendo exaltado ali, na sua ressurreição. Meus irmãos, este texto fala sobre a obra do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Fala sobre ele de modo muito direto. Ele é o Santo de Deus aqui apresentado. E quando fala sobre a obra, a gloriosa ressurreição de Cristo, está falando sobre a sua obra agora consumada. Do Cristo que morreu
mas ressuscitou para a nossa justificação. E então, através desta bendita obra, deste Cristo que de fato foi levantado dentre os mortos, nós, nele, encontramos vida. E não somente vida e vida eterna, mas aquilo que ele experimentou, nós também haveremos de experimentar. O que Cristo experimentou, nós também passaremos. Nós passaremos pela morte, a não ser que o Senhor Jesus Cristo volte antes. Mas todos nós morreremos. Isto é fruto do pecado. Não necessariamente de um pecado que você cometeu hoje, mas sobretudo do pecado cometido no princípio em Adão. Você morrerá. Saiba, criança, você um dia morrerá. Isto é o fim de todos os homens. Mas nós devemos entender que assim como Cristo morreu e nós morreremos, assim como ele foi sepultado e nós seremos sepultados, um dia haveremos de experimentar a ressurreição. Nós haveremos de ressuscitar como ele ressuscitou de entre os mortos. O verso 9, junto ao verso 10, nos mostra a realidade da gloriosa ressurreição dos mortos. Aqueles que não creem nisso, não têm esperança. Quem nos diz isto? O apóstolo Paulo. Ele vai nos ensinar isto em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele vai dizer assim, a partir do verso 12. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque esses mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Davi, irmãos, nutria grande expectativa da gloriosa ressurreição, e isso fazia ir alegre à sepultura. Ele sabia que um dia seria levantado de entre os mortos. E essa, irmãos, deve ser também a minha e a tua esperança, segundo a verdade bíblica apresentada na verdade de Deus, a Escritura. E nós lemos isto hoje, irmãos. A pergunta 38 do breve catecismo nos diz: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? E olha, os fiéis em Cristo, então, receberão e serão ressuscitados. Os ímpios para a morte eterna, os crentes para a vida eterna. E é isso que fica evidente aqui e também no Salmo. Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos diante do tribunal de Deus, diante de Cristo. E serão então absolvidos no juízo. Ou seja, não serão condenados, porque Cristo já experimentou condenação por eles, por nós, e tornados perfeitamente felizes, no pleno gozo de Deus, por toda a eternidade. Meus irmãos, sabe qual a referência bíblica que é usada aqui? Nessa última sentença da resposta do breve catecismo? Salmo 16,
versículo de número 11. O último verso da exposição desta noite, quando a palavra do nosso Senhor nos diz exatamente assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. O Senhor me fará contemplar os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ele está contemplando aqui, irmãos, a beleza e a glória daqueles que estão unidos a Cristo, que aqueles que estão unidos a Cristo experimentarão na vida e na morte. Aqueles que estão unidos a Cristo na vida e na morte experimentam na presença do Senhor plenitude de alegria. E desfrutam nele de delícias perpetuamente. Mas não é algo, irmãos, que se limita apenas a esta vida. Na vida, na morte e na glória celestial, nós haveremos de desfrutar de plenitude de alegria. Ou seja, é alegria no topo, no estado máximo de alegria. Quando experimentaremos isto? Não nesta vida. Plenitude de alegria, completa e absoluta. Experimentamos aqui, mas plenamente, somente nos céus com Cristo. É lá que nós haveremos de desfrutar de delícias, mas não delícias parciais, irmãos. Desfrutaremos de delícias perpetuamente, ou seja, para todo o sempre. E nós não temos, irmãos, como, de algum modo, descrever com justiça o que haveremos de desfrutar na glória com Cristo. Porque Cristo estará lá. Os céus e a eternidade não são céus e não são bons se Cristo não estiver lá. Nós estaremos nos céus, contemplando a glória do nosso Deus na face de Cristo e desfrutando dele, de alegria e de prazer e de delícias sem fim. Você sabe o que é isso? Você tem dimensão do que será isto? Isso é o que você experimentará se você depositou a sua fé no Santo de Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Do contrário, se você não creu em Cristo e não depositando a sua fé nele, você vai desfrutar daquilo que desfrutam aqueles que adoram os falsos deuses. Muitas penas haverão de cair sobre você. Penalidade eterna. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso demais. Ele continuamente, dia após dia, domingo após domingo, concede a ti a graça de se apegar àquele que pode tirar você do cativeiro da morte e do juízo. É justamente Cristo. Se você se apegar a Ele, se você crer nele, se você confiar absolutamente nele, você então encontrará plena e absoluta salvação. E você não experimentará mais juízo, porque o juízo e as penas caíram sobre ele. Por essa razão, então, ele clamou lá, no dia da sua morte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o nosso Senhor experimentando as angústias e penalidades do inferno num único ato na cruz por você. Creia nele. Você não experimentará juízo, mas terá a graça de habitar com o Senhor para todo sempre nos céus. Que lugar maravilhoso será o lugar da nossa habitação com o nosso Senhor. E é exatamente isso que nós aguardamos. Ainda que muitas vezes
não experimentemos a alegria que deveríamos experimentar na expectativa desse glorioso dia. Saibamos, irmãos, que esse dia chegará e se dará de duas formas. Ou no dia em que Cristo vier buscar a sua igreja, e não sabemos nem o dia nem a hora, virá como um ladrão, seremos levados para o Senhor, ou no dia em que nós morrermos. E como já falei outras vezes, escrevi em algum lugar, nós não devemos olhar para o dia em que nós morreremos como sendo aquilo, a mão fria da morte nos levando para um lugar onde nós não gostaríamos de ir. Nós devemos contemplar a realidade da morte como a manifestação da vontade de Deus e uma resposta à oração do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em Mateus, ou melhor, em João, capítulo 17, verso 24, disse e deseja que estejamos com Ele, dizendo o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a oração de Cristo, irmãos. O desejo dele é que estejamos com Ele. E só estaremos com Ele lá, nesse estado eterno, ou quando Ele vier nos buscar, ou quando nós encontrarmos o Senhor no dia da nossa própria morte. E como já falei tanto, este dia certamente chegará para mim e para você, para todos nós. Para todos nós. Não há quem escape disto. E então, com nosso Deus, em comunhão eterna, nós estaremos. O que acontecerá então conosco no grande dia de encontro com o nosso Senhor? O que acontecerá com os justos? Eu finalizo lendo aqui, diz assim, pergunta 90 do Catecismo Maior. No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra, e ali abertamente reconhecidos e justificados. Se unirão com Ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados do pecado e miséria, cheios de alegrias inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É essa a perfeição e plena comunhão de que os membros da Igreja invisível desfrutarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. Contemplaremos o nosso Senhor e não seremos consumidos. Desfrutaremos da sua presença para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, pela graça que tivemos de ouvir uma exposição, ó Deus, deste salmo. Ó Deus, nós Te louvamos pela graça de podermos ser instruídos por Ti. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe, de modo a sermos contentes, satisfeitos, felizes com o Senhor, na vida e na morte. Ó Deus, ajuda-nos. E também tem misericórdia daqueles que não conhecem a Ti, os perdidos. Concede a eles, ó Deus, a graça de correrem para aquele que é o Teu Santo, Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nele encontrem vida, vida plena e eterna. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.